Oi gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguir aqui com a nossa parte 4 da revisão. Acaba aqui? Não sei, a gente vai seguindo aqui. Se não acabar na 4, a gente joga para 5. O importante é você revisar aqueles pontos que eu acho mais importantes para a provinha de domingo. E se você conhece alguém que vai fazer o exame de ordem, pô, ajuda essa pessoa. Compartilha esse conteúdo com ela, porque o OAB não tem concorrência. Então, se você quer passar, teu amigo também quer, você pode ajudar ele. Todo mundo pode se ajudar correndo atrás das 40 questões. E eu acho que você vai conseguir. E o Guibô também. Olha o que o Guibô está dizendo que você é. Olha ali, o Guibô, você é foda. Acredite nisso, porque você vai conseguir tua aprovação e vai jogar de lado a FGV e vai para a segunda fase, beleza? Vamos lá então para a gente seguir. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha o conteúdo e deixa aqui embaixo a sua dúvida. Seremos o maior canal de conteúdo jurídico do país, eu prometi isso e eu vou cumprir. O que depende de mim é produzir conteúdo e isso vai acontecer. Tem vídeo novo aqui toda segunda, quarta e sexta. Nessa semana, excepcionalmente, temos vídeos todos os dias, tá? Inclusive, hoje, sexta-feira, é possível que saia mais do que um vídeo, tá? Mas sempre 3 na semana a gente vai ter. Então vamos lá para falar agora de indeferimento da petição inicial. Na aula passada a gente falou sobre emenda, aditamento da inicial. Agora vamos ver quando o juiz indefere a inicial. Primeira coisa, o indeferimento da petição inicial, eu terminei a aula passada falando sobre isso. Ele é uma sentença sem resolução do mérito. Sentença sem resolução do mérito. Beleza. Mas o juiz pode fazer isso sempre? Não. São 4 as situações em que o juiz pode fazer isso. Primeira delas é a chamada inépcia da petição inicial. Tá? Aí, o parágrafo único, parágrafo primeiro, melhor, do 330, vai dizer quando a petição inicial é inepta. Eu trouxe para cá para você ver. Ó, quando falta pedido ou causa de pedir, quando o pedido é indeterminado, fora daquelas hipóteses legais em que a lei autoriza esse pedido indeterminado, né, genérico. 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando você narra uma coisa e pede outra diferente. Exemplo clássico, eu narro que vivo em união estável e peço um divórcio. Não dá, né? Não tem como fazer divórcio de união estável. E 4, quando tiver pedidos incompatíveis entre si. E aqui tem uma hipótese de inépcia que todo mundo esquece, tá? E que eu tô com um palpite para essa tua prova. Olha lá, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento, ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Sabe por que essa hipótese o pessoal esquece? Porque a maioria dos professores não explica, passa batido nisso aqui, porque é uma redação confusa. Mas eu vou te explicar. É bem simples. Imagine que eu diga assim, senhor juiz, eu fiz um financiamento imobiliário para comprar uma casa, tá? Eu comprei a minha casa e peguei um dinheiro emprestado do banco, o Banco Itaú. Ponto. Legal, legal. E eu acho que o Itaú tá me cobrando demais. Ele tá me cobrando uma parcela, sei lá, de R$900 por mês. E eu acho que eu não devo R$900 por mês. O que esse artigo tá dizendo? Não deve 900, mas deve quanto? Ah, não, eu acho que eu devo 600. Esse 300 é que eu discuto. Esse eu não concordo. Então tá. Então você está dizendo que deve 600, então você tem que continuar depositando 600 mês a mês. Você não pode fazer aquela inicial dizendo eu não devo nada. Não. Alguma coisa, obviamente, você deve porque você fez o financiamento. Então você tem que deixar muito claro o que é que você deve e continua pagando, e aquilo que você acha que não deve e quer discutir. Se não fizer isso, inépcia a tua inicial, tá? Segunda hipótese de inépcia, eu vou trazer, de indeferimento, eu vou trazer a hipótese 2 e 3 juntas, porque as duas se referem a falta de condições da ação. Falta de condições da ação.
Olha ali, ó. Parte manifestamente ilegítima ou o autor carecer de interesse processual, ou seja, ele não tem interesse processual ou interesse de agir. Faltou uma dessas duas, faltou condição da ação, faltou interesse processual, também conhecido como interesse de agir, faltou legitimidade das partes, indeferimento inicial, lembrando que é uma decisão de extinção sem análise do mérito, tá? E por fim, ali a lei vai dizer, não atendidas as prescrições do 106 e 321. 321 é quando o cara não emenda, né? A gente viu na aula passada que ele tem um prazo para corrigir a inicial, para complementar a chamada emenda. Se ele não fizer isso no prazo, você vai ter um indeferimento inicial. E 106 é a situação em que o advogado não traz os seus dados, não traz endereço na inicial, tá? Claro que essa é uma situação que o juiz vai acabar determinando que se emende, mas se não corrigir via emenda, também teremos aqui o indeferimento da petição inicial, tá? E para finalizar, quando a petição inicial é indeferida, isso é uma sentença, e sendo sentença, o autor pode apelar, e aqui importante, essa apelação do autor autoriza que o juiz se retrate num prazo de 5 dias. Beleza? Tranquilo? Avancemos para falar agora de um assunto que cai muito. É um artigo que já caiu várias vezes. Audiência de conciliação e mediação. Eu sei que na nossa revisão, já no início, já falamos de conciliadores e mediadores, mas agora vamos focar na audiência. Separei alguns dispositivos do 334, tá? Primeira coisa importante, regra geral. Se envolve direito disponível, se são partes capazes, regra geral, você vai ter a designação dessa audiência aqui, tá? Agora, a gente vai falar da hipótese, primeira coisa, quando ela não é realizada. Tá aqui, ó, parágrafo 4º. A audiência não será realizada. Primeira coisa, quando não se admitir a autocomposição. São aquelas ações que não admitem acordo, tá? Porque envolvem direitos indisponíveis, por exemplo. Agora, o meu foco tá aqui, ó. Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Como assim? João entrou com ação contra Maria. O João tem que dizer, não quero acordo. E a Maria tem que dizer, não quero acordo. E aí o juiz não marca. Se o João disser, não quero acordo e a Maria não fala nada, ele tem que marcar. Cuidado, porque na prática, muito juiz não está marcando. E não é por isso que você acha que está certo. A lei diz, se ambas disserem que não querem a audiência. O autor diz isso aonde? Petição inicial. E o réu, prof, na contestação? Não. Aqui é óbvio vai querer te pegar. A contestação é só depois dessa audiência. O réu apresenta uma petição com, no mínimo, 10 dias de antecedência. Então, o juiz leu a inicial do autor, o autor disse, eu não quero essa audiência aí não, eu não tenho interesse. Beleza, ele marca. Marcou. O réu tem até 10 dias antes da audiência para apresentar uma petição dizendo, eu não quero essa audiência não. Se ele não falar nada, a audiência vai ser designada. Tranquilo? Que mais? Parágrafo 7º do 334. Possibilidade de audiência por meio eletrônico. Isso era algo, veja aqui, código visionário, né? Ele já estava prevendo que a gente ia passar talvez por um período de pandemia. Ele disse que pode e acabou sendo meio que na marra. Então, no início do código, essas audiências quase nunca eram realizadas por meio eletrônico, por desinformação, por falta de capacidade técnica, por várias situações. Chegou 2020, tiveram que fazer isso. 2020 começou a ter, 2021 continuou rolando, 2022 também, e eu acho que é uma tendência. Então, pode ser por meio eletrônico? Pode, tá? Agora, o meu grande palpite para a prova de domingo, tá aqui, ó. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Por que eu tô com um palpite nisso aqui? Porque tem muito detalhe aqui para o cara querer fazer você errar. Primeiro detalhe, tá? É o não comparecimento de qualquer um dos dois. Faltou autor ou faltou réu, rola a multa.
Segundo detalhe, ô prof, e se faltar os dois? Multa para os dois, tá? Segundo detalhe, o comparecimento tem que ser injustificado. Se o cara justificou, não tem multa. Claro que quando eu falo justificou, é uma justificativa plausível. Não compareci pois estava internado, não compareci pois era parte num outro processo e lá eu tinha um depoimento pessoal nesse mesmo dia, ou eu fui arrolado como testemunha num outro processo e estava lá testemunhando no dia da audiência. Isso são justificativas plausíveis, tá? Então, faltou qualquer um já rola multa, tem que ser injustificado. Terceiro, a multa é de até 2%. A FGV vai meter um 5% para te complicar, tá? E o quarto e último detalhe, não reverte para a parte contrária, reverte para o Estado. Se é uma ação que tramita na Justiça Estadual, é o Estado do Paraná, o Estado de Santa Catarina, o Estado de São Paulo. Inclusive, me conta de que estado você é aí que está assistindo essa revisão, tá? Se for JF, reverte para a União. Tranquilo? Beleza? Que mais? Terceira observação sobre essa audiência. As partes devem estar, sim, acompanhadas por advogados ou defensores públicos. Tem que estar, não pode ir sozinha. E a última observação. Fez acordo, homologa-se, ou melhor, faz um termo de acordo, um papelzinho dizendo que rolou acordo e o juiz homologa por sentença. Isso é uma sentença com análise de mérito, tá? Agora, cuidado aqui. Vou até falar mais baixo para você prestar atenção nisso aqui. Mas mais baixo para prestar atenção, sim. A gente quebra o volume ali, né, da voz, chama atenção. Gente, isso tudo que eu falei de falta na audiência é no procedimento do CPC, tá? Se a tua questão falar que é um procedimento do juizado especial, Lei 9.099 de 95, esquece o que eu falei aqui. Lá, se o autor falta, o processo é extinto sem análise do mérito. Lá, se o réu falta, revelia. Só que lá é 9.099, o nosso foco aqui é o CPC. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre sentença. O que eu quero falar com você sobre sentença? Eu quero te falar algumas coisas sobre sentença, mas a primeira delas tem a ver com as sentenças que não resolvem o mérito, também conhecidas como sentenças terminativas, tá? O que é importante aqui? Analisar as hipóteses em que isso acontece, tá? São vários incisos do 485, eu vou destacar aqui aqueles que eu julgo mais importantes para a tua prova. O primeiro deles eu vou olhar em conjunto, é o 2 e o 3, tá? O 2 e o 3 trazem situações em que o processo deu uma parada. Inciso 2, o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. Os dois abandonaram. 3, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Vejam que são duas situações diferentes. Na primeira, é as partes que abandonaram por um ano, mais de um ano. Na segunda, o autor tinha que fazer alguma coisa, não fez nada, abandonou por mais de 30 dias. O que é importante frisar aqui para a tua prova? Nesses dois casos, antes de o juiz extinguir, ele precisa intimar pessoalmente a parte ou as partes que abandonaram o processo, dando um prazo de 5 dias para que elas prossigam. E aí sim, se não derem prosseguimento, aí ele vai extinguir, tá? Essa é a primeira observação que eu queria trazer, tá? A segunda observação que eu queria trazer tem a ver com homologação de desistência. Professor, o juiz pode extinguir sem análise do mérito porque o autor desistiu? Sim. O autor pode desistir de uma ação? Pode. Até quando? Cuidado. O autor pode desistir da ação até a sentença. Porque depois que o juiz sentenciou, ele não pode mais desistir. Legal. Então, antes da sentença, ele pode desistir? Pode, mas cuidado. Se o réu já contestou, ele precisa da anuência do réu. Então eu, Guilherme, entrei com a ação.
O réu não contestou? Não, eu posso desistir à vontade e o juiz homologa a desistência, extingue sem análise do mérito e manda eu pagar as custas processuais. O réu contestou. Eu posso desistir? Eu vou pedir a desistência. O juiz vai ouvir o réu. Se o réu concordar, o processo acaba ali e eu sou condenado em custas e honorários. Se o réu não concordar, o processo vai prosseguir para que se tenha uma sentença de mérito. Beleza? Tranquilo? Caminhando aqui para a nossa parte final de alguns aspectos importantes para a tua prova. Cumprimento de sentença. O que eu queria falar? Cumprimento de sentença de pagar a quantia. Lembre-se, eu tenho que iniciar esse cumprimento a partir de um requerimento. Ele não começa de ofício. Não começa de ofício. O devedor é intimado para pagar o valor do débito. Se não pagar no prazo de 15 dias, multa de 10%, honorários de 10% e penhora e avaliação de bens, tá? Exemplo, a dívida é de 100 mil reais, não pagou 10% sobre os 100 mil, 10 mil reais de multa, mais 10% sobre 100 mil de honorários. É sempre 10% sobre o principal. Então, nesse caso, vai prosseguir a execução cobrando os 100 mil, mais 10 mil de multa, mais 10 mil de honorários. Profi, e rola protesto da decisão judicial? Pode rolar, mas só é possível o protesto da decisão judicial se for um cumprimento de sentença definitivo, em que o devedor não tenha pago no prazo de 15 dias, após intimado, e haja requerimento expresso do credor. O protesto não será realizado de ofício, tá? Para a gente finalizar, vou falar um pouquinho de recurso com vocês. Primeira coisa que eu queria trazer de recursos: ausência de efeito suspensivo automático nos recursos. Regra geral, os recursos não impedem a eficácia da decisão. E aqui, cuidado todo especial com 3 recursos: agravo de instrumento, recurso especial e extraordinário. Gente, seguinte, regra geral. Eu tenho uma interlocutória que está me prejudicando e é possível agravar. Eu agravo. Ela para de gerar efeitos? Não, porque o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo automático, tá? Eu tenho um acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná ou de São Paulo, sei lá da onde, e eu apresento um RESP, um recurso especial, ou um recurso extraordinário, prof. Esse acórdão para de gerar efeitos? Não, porque o recurso especial e o extraordinário não possuem efeito suspensivo automático, tá? Mas como é que eu posso conseguir o efeito suspensivo? Tá aqui, ó, parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida, né, aquela decisão que você atacou mediante recurso, poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver, e aqui os requisitos, tá? Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e, olha o E aqui, ó, não é ou, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ou seja, é igual os requisitos para tutela provisória de urgência, probabilidade mais o perigo, o risco de dano. Tá bom? Tranquilo? Sobre a apelação, queria trazer um ponto. A apelação serve para atacar sentença, certo? Certo. Mas cuidado com o seguinte: pode ser que dentro do meu recurso de apelação eu ataque outro tipo de decisão. Qual? A interlocutória. Que tipo de interlocutória? Olha o que diz o parágrafo 1º do 1009. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta, contra a decisão final ou nas contrarrazões. Vamos simplificar isso aqui? Vamos lá, vou te ajudar. Você está lá num processo judicial, fase de conhecimento. Surgiu uma interlocutória. O que é que você faz de cara? Você olha se essa interlocutória está no rol do 1015. Se tiver no rol do 1015, facinho, faça agravo do instrumento. Se não fizer, não vai ter muito o que fazer. Já era.
tá? Professor, ela não está no rol do 1015. E aí? Você olha se essa decisão é muito urgente, se a situação decidida ali te prejudica agora e que não dá tempo de esperar até o final do processo para discutir. Se for essa a situação, você vai fazer o agravo do instrumento invocando a chamada teoria da taxatividade mitigada, que foi decidida pelo STJ no final do ano de 2019. Isso aí, tá? Não, 18. Final de 2018, desculpe. O STJ disse o quê? Que o rol do agravo de instrumento é taxativo, mas pode ser mitigado. Em resumo, as decisões interlocutórias não previstas no 1015 podem ser atacadas se você demonstrar que aquela decisão tem que ser atacada agora, ou seja, não dá para esperar até o final do processo, porque a situação é muito urgente, tá? Agora, prof, não é nada disso. Imagine lá uma decisão que tenha, sei lá, me condenado a pagar uma multa no curso do processo lá, mas é uma multa que não vai interferir grande coisa, é um percentual baixo. É uma interlocutória que não é agravável, não aplica-se a teoria da taxatividade mitigada. O que você faz? Quando lá no final do processo você perde, por exemplo, você vai fazer a apelação, você abre uma preliminar na apelação e diz: ataque às interlocutórias. Aí você vai atacar as interlocutórias não agraváveis. Beleza? Tranquilos? E para fechar, eu queria falar, eu tô com muito palpite nisso aqui. Especial, extraordinário, repetitivo. Todo mundo sabe, tem ideia do que é. É aquela lógica de que o STJ ou o Supremo, quando tiver uma multiplicidade de recurso especial ou extraordinário, não vai julgar tudo. Vai julgar 2 ou mais e vai publicar um acórdão, paradigma, uma tese que a ideia é que seja replicada para baixo. Mas vai replicar e os juízes são obrigados a aplicar? Olha o que diz o 1040 do CPC, eu tô com um palpite nele para essa prova, tá? Olha lá, publicado o acórdão paradigma, né, depois que julgou o RESP e o extraordinário repetitivo. O presidente ou vice do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. Então vamos imaginar o seguinte, eu tive um acórdão aqui no TJ Paraná, aí eu fiz um RESP contra ele, e esse acórdão, o acórdão, decidiu no sentido X, e eu, Guilherme, acho que está errado, tinha que ser no sentido Y e recorri. Isso era um repetitivo, gerou um repetitivo porque tem vários iguais. Suspendeu o meu recurso aqui, está parado. O meu recurso está atacando a decisão no sentido X. Eu acho que o certo é Y. Está suspenso, o STJ julga e diz que o certo é X. Se o certo é X, o tribunal de origem que julgou X acertou ou errou? Acertou. Se ele acertou, o meu recurso está certo ou está errado? Está errado. Nega seguimento a ele. Tá? Morre aqui na casca mesmo e diz, olha, é o seguinte, você está atacando um acórdão e o entendimento desse acórdão está em consonância, está em conformidade com o STJ em repetitivo. Então ele está certo. Ponto final. Acaba ali a discussão. Tá? Inciso 2. O órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, remessa ou recurso, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Aqui é que muita gente erra. Por quê? Vamos lá. Vamos desenhar aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho um acórdão do TJ Paraná e ele decidiu no sentido X, tá? Aí eu não gostei dele e apresentei um RESP. Aí, em razão de ser repetitivo, de ter muitos recursos iguais, esse meu RESP, ele fica sobrestado. Ele fica suspenso. Aí vem o STJ, julga a questão e diz o seguinte, ó, o certo é um sentido Y. O que acontece? O presidente do tribunal vai dizer o seguinte, olha, esse RESP aqui está atacando um acórdão que decidiu no sentido X. O que ele vai falar? Remete esse acórdão aqui para o órgão que julgou, para o órgão julgador. Vamos imaginar, foi a 4ª Câmara Civil do TJ. Ele diz, 4ª Câmara Civil do TJ, reexamina a questão. Por que reexamina?
porque você decidiu no sentido X e o STJ diz que o certo é no sentido Y. Ele pode manter a decisão, o órgão pode manter a decisão. É recomendado que mantenha? Não, mas ele pode manter. Tá? Então, cuidado. Quando o acórdão recorrido contraria, está em conformidade com o entendimento do STJ em repetitivo, os recursos que o atacaram, nega-se seguimento. Agora, quando o acórdão recorrido foi num sentido, o STJ diz que o sentido certo é um outro, ou seja, eles estão em desconformidade, essa decisão não é mudada. Você manda para o órgão que julgou para que ele possa, se quiser, modificar a decisão. Ele não é obrigado a modificar a decisão. E se ele não modificar a decisão, prof, acontece o quê? Se ele não modificar a decisão, faz-se o exame de admissibilidade normal desse RESP, se tiver tudo certo, vai mandar para o STJ. Beleza? Agora, em relação aos processos que estão lá em primeiro grau, que ainda não foram julgados no tribunal, o que acontece? Olha aqui, ó. Os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese. Aí eles vão ter que aplicar a tese. Então, firmou-se uma tese lá no STJ ou no Supremo num julgamento repetitivo e o meu processo está parado aqui em Curitiba em primeiro grau, estava suspenso, o juiz tem que aplicar aquela tese para julgar. Agora, se o caso já foi julgado pelo tribunal e está ali apenas com recurso para o Tribunal Superior analisar, vai depender. Se tiver as teses do acórdão recorrido tiver igual a do STJ ou do Supremo, o recurso morre, nega-se seguimento a ele. Se for diferente, você manda para o órgão para reexame dessa questão, para ver se ele analisa de volta e se ele quiser mudar, ele pode mudar. Mas se não quiser mudar, não muda. Agora, processos que estavam suspensos em primeiro e segundo graus, que não tinham ainda sido julgados ou em primeiro ou em segundo grau, eles têm que aplicar a tese. Beleza? É isso então. Espero que você tenha gostado da nossa revisão aqui, tá? E sempre digo, acompanhe o nosso canal. Tem muito conteúdo aqui. Eu vou bater todos os canais de todos os professores em volume de conteúdo. E me diz aqui embaixo se você gostou. Sério, professor, por que você pede tanto pra gente comentar, pra gente falar? Porque isso ajuda demais o engajamento, ajuda demais que esse conteúdo seja entregue para as pessoas. Isso é muito bom para o meu canal. Vejam, eu faço tudo sozinho, ninguém edita a aula para mim, ninguém faz arte, eu faço tudo sozinho. Desde a preparação da aula, a gravação da aula, a postagem do conteúdo, a arte que vai ali na capinha, tudo sou eu que faço. E não cobro um centavinho de você. Então me ajuda deixando o seu joinha, comentando e compartilhando. Beleza? Brigadão, um grande abraço e até mais.